Cadê meu chinelo? Eu não consigo gravar sem chinelo. Oi gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao 10º vídeo do Anota que é 1000 e hoje a gente vai ver como fazer um projeto de texto para tua redação na prática. Vocês lembram que no vídeo número 5 o João explicou como compreender a proposta de redação usando aquela do Enem 2019 como exemplo, né? Era sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então aqui a gente já tem meio passo andado. Se tu ainda não assistiu aquele vídeo, dá um pause nesse aqui, vai lá assistir e volta pra poder entender. Porque agora a gente vai pegar tudo que a gente já aprendeu, aplicar nessa prática e escrever com vocês, parte por parte, duas redações que foram avaliadas acima de 900. 920 a minha e 980 a dele. E além disso, a gente vai comentar as partes erradas e dizer o que a gente acha que poderia ter mudado pra tirar 1000. No caso, João tirou, né, por um corretor, mas o outro não quis dar. E é isso, pra começar, vamos pro projeto de texto das redações. Como eu já disse no vídeo anterior, meus primeiros passos eram ler a proposta e os textos motivadores, marcando o que eu achasse importante. Considerando que a gente já leu, eu teria marcado assim. Esses foram os dados que me chamaram mais a atenção e poderiam ser usados no meu texto de alguma forma. Depois eu me perguntei quais são as causas desse problema. Primeiro, mesmo nos lugares em que tem a estrutura de um cinema, nem todo mundo tem acesso. Eu acho que isso acontece porque ele tem um preço, que inclusive nos últimos anos tem aumentado cada vez mais, e nem todo mundo consegue pagar por ele. Isso, por sua vez, acontece porque nem todo mundo tem acesso à educação de qualidade. Logo, não tendo as mesmas oportunidades de se tornar mão de obra qualificada e empregável para trabalhos mais rentáveis, por meio de ensino superior, por exemplo. Então, nem todo mundo consegue se formar, nem na escola e nem no ensino superior. Deu pra entender? Além disso, eu vejo que tem um problema de desemprego de modo geral, mesmo entre as pessoas que têm ensino superior completo, as pessoas que se formaram na faculdade. Já teve várias vezes que eu ouvi pessoas perto de mim, formadas, reclamarem que não conseguem encontrar emprego na sua área. E quantas vezes vocês já não viram pessoas se reinventando em outras áreas, porque não tem pra todo mundo. Essa questão financeira afeta não só o acesso ao local físico do cinema, como o acesso ao cinema como arte, tipo, por assinatura de serviços de streaming, por exemplo. Então, daqui eu já tirei desigualdade socioeconômica, que por sua vez acontece por desigualdade educacional e desemprego, ok? Aí, é claro, também tem o problema de quando o lugar nem cinema tem, considerando cinema como estrutura física. Gente, alguns interiores do Maranhão não tem estrutura nem de asfalto, quem dirá de um shopping center ou de... enfim, um cinema isolado, que é já mais raro hoje em dia. E detalhe, o Nordeste foi citado no texto motivador 4 como uma das áreas mais afetadas. Já alguns interiores de São Paulo, por exemplo, são totalmente diferentes. E por que é assim? Eu acredito que seja possível colocar um pouco da culpa nos governantes desses lugares. Como eles são mais afastados e menores, tem menos fiscalização e acontece muito mais desvio. Não só isso acontece, como às vezes é alimentado pelos próprios eleitores. Um combo dos fatores educação defasada, cultura do voto de cabresto e visão a curto prazo acabam favorecendo representantes mal intencionados nas disputas. Aí, se você soma eleições que têm uma integridade comprometida com um ambiente favorável à corrupção, o desenvolvimento estagna, não acontece mais. E isso não é só achismo. Eu moro no Maranhão, já fui pro interior, já vi esse tipo de coisa acontecer. Então, daqui eu tirei subdesenvolvimento infraestrutural regional, que vem de corrupção dos eleitores e dos líderes. E aí pronto, eu já tenho as causas. Aí daqui eu me perguntei o que esse problema causa, quais são as consequências. Obviamente o problema é que nem todo mundo tem acesso ao cinema. Só que a partir daí, dizer como isso impacta na vida das pessoas acabava indo para um lado mais filosófico e eu tive dificuldade de encontrar um meio de colocar isso no texto. Teria que falar de cultura, construção do eu, como no texto motivador 2, e aí foi meio que viagem pra mim. No sentido de usar isso para argumentar e convencer o leitor, o corretor no caso, eu achei difícil. Então, eu devo ter anotado alguma coisa, mas deixei pra lá, e isso mostra que nem sempre essa pergunta das consequências entra. E agora, quais analogias ou relações interdisciplinares eu poderia usar aqui pra dar base às causas que eu elenquei anteriormente? E eu escolhi de Marx, Economia é a base da sociedade. Isso dá pra usar em todos os temas, eu acho. Políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo, pelos mesmos motivos. De Essas de Queiroz. E uma relação entre sinais e sintomas versus a patologia, no sentido de ter a visão holística do problema, porque eu enxerguei que o problema era muito maior. Enfim, vocês vão entender à medida que a gente for construindo o texto, não vou dar spoiler. Mas essa relação que eu fiz foi mais uma coisa assim, tipo, alegórica, legal, mas não é necessariamente um argumento muito forte, entendeu? Talvez eu pudesse ter pensado em mais argumentos mais fortes pra isso. Quais outros argumentos você acha que eu poderia usar? Quer falar não? Vem. Então, pra quem assistiu o vídeo de analogias, dá pra lembrar também daquela contextualização, analogia que eu trouxe de Peter Drucker, que ele fala que não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados, que cabe perfeitamente, já que a gente está falando de uma falha estatal. Obrigada. O brilho dessa série. Ok, eu já sei onde colocar a culpa e o que usar para defender isso. Agora, o que poderia resolver os problemas que eu tenho? De modo geral, seria focar na doença de base e não nos sinais e sintomas para o sucesso terapêutico, né? Porque eu relacionei o problema da falta da democratização
como um sinal e sintoma de uma doença maior. Mais uma vez, mais detalhes adiante na série. Então, primeiro de tudo, um combate à corrupção vindo do governo federal, aliado aos governos regionais, e junto a isso a democratização da educação de qualidade, construindo escolas e incentivando financeiramente os professores. E vocês entendem, né, que uma coisa influencia na outra. Se você combate a corrupção, você cria as escolas, se você cria as escolas, você combate a corrupção porque você não elege, enfim, galera corrupta, etc. Em tese. Porque agora, repensando, eu não acho que isso realmente resolve, mas para uma visão de redação serve. Esse é o problema, tipo, a redação é muito rasa, sabe? E ela te incentiva a pensar raso. Critiquei. E também uma fiscalização efetuada pela população aliada ao poder judiciário, vulgo os polícia, se bem que também é um buraco mais fundo, né? E isso poderia acontecer por meio de noticiários, portais de transparência e investigações policiais. Ok. E tá todo seletivo. Deu pra ver bem o desenho do projeto de texto, né? Voltando à estrutura do texto dissertativo argumentativo. O tema foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, e a minha tese foi de que é um sinal e sintoma de um problema muito maior, majoritariamente econômico. Daí eu usei argumentos para defender essa tese e no final dei ideias para resolver o problema. Bum! Depois disso tudo era só grudar as peças. Então, galera, primeiro de tudo, eu não lembro exatamente qual foi a ordem do que eu fiz ou do que eu pensei, mas uma coisa é certa, eu fui ler os textos motivadores com muita calma. Então, o que eu compreendi dessa leitura? Que apesar de haver um aumento no número de salas de cinema no Brasil, esse aumento não foi suficiente para que as pessoas, de modo geral, tivessem acesso, um acesso democratizado. Isso porque alguém estava sendo deixado de lado. Então, assim, quem estava sendo deixado de lado? Quem estava sendo excluído? A gente já começa a pensar numa problematização voltada à desigualdade social ou à marginalização. Sacaram? Então, vamos de desigualdade social, porque pra mim fazia muito sentido, já que era um tema, um argumento que eu utilizava muito nos meus textos. Então, tipo assim, utilizar algo que eu já estava acostumado a fazer já me dava maior segurança na hora de escrever. Então, assim, já que tem cinema para todo lado, que está aumentando o número de salas, por que a gente ainda não está vivendo o aspecto da democratização desse acerto? Porque os pobres não estão lá. Já no texto 3, o autor utiliza a expressão descentralizado quando ele vai tratar dessa questão do aumento das salas de cinema. Ou seja, há uma concentração locacional desses cinemas, geralmente nas regiões centrais, os centros urbanos e também shoppings. Tendo em vista a questão econômica, ou seja, grande parte da população brasileira ser pobre e viver em situação de vulnerabilidade, também se tem que essa população não vai morar próximo aos centros urbanos. Geralmente é na periferia. Então, esse acesso é sim problemático a essas pessoas. E, na verdade, falando isso aqui pra vocês, eu lembrei que eu pensei nessas duas coisas juntas. Tanto o fator monetário como o fator locacional. Porque pensando na questão de desigualdade, a gente vai logo entrando no aspecto de condições, como essas pessoas vivem, aonde elas vivem. E aí, a partir desse ponto, a gente tem uma questão importante, que é saber dividir argumentos. Porque é importante trabalhar ideias distintas, mas dentro do mesmo tema. É preciso diferenciar isso no teu texto. E vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou dividir em dois argumentos, mesmo que eu tenha pensado eles juntos, fazendo assim com que eles sejam independentes, mas dentro de um mesmo aspecto, dentro de um mesmo contexto. Logo, a minha tese objetiva vai ser a concentração locacional dos cinemas e a desigualdade social. Repararam que eu investi a ordem? Justamente porque, para mim, a concentração locacional vai ser um fator mais forte. Por quê? Primeiro que ele está diretamente ligado às palavras do tema, às palavras-chave do tema. E além disso, Desculpa. meu Deus. E além disso, eu via como algo mais fácil de eu resolver na intervenção e de detalhar também. Seria mais interessante, porque se a gente for pensar no fator desigualdade social, resolver a desigualdade social para só depois chegar na democratização do acesso ao cinema, é um caminho mais longo que deveria ser percorrido e eu acho que não seria interessante, eu acho que eu ia perder muita linha na intervenção. Então faria mais sentido eu colocar primeiro a concentração, e foi assim que eu fiz. Ou seja, na construção desse texto, nada é por um acaso. Em seguida, nessa questão de descentralização, o que eu pensei? Uma analogia com uma frase de Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que escreveu o livro A Disciplina do Amor, em que ela diz que nascer no Brasil até que é bom, ruim é não ter voz e nem vez. Algo que cabe perfeitamente nessa realidade, já que as pessoas que estão distantes em termos de localização dos cinemas, vão ter mais dificuldade a ter esse acesso, vão estar marginalizadas, vão estar sem voz e sem vez
no que diz respeito a esse entretenimento. E o que eu vou dizer com tudo isso, a partir dessa relação que eu faço com a contextualização e o meu argumento? Que há um processo de camarotização do acesso à cultura, pelo menos no que se diz respeito a essa problemática do cinema. E a partir disso, a população, pelo menos em parte, tem o seu direito à cultura cerceado ou negado, como vocês preferirem. Já no próximo argumento sobre desigualdade social, eu pensei na analogia que geralmente eu sempre usava para esse tipo de problemática, que é a de Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, em que ele fala que não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. E levando em consideração que a desigualdade social é um fator que principalmente tem como sua causa falhas estatais, cabe perfeitamente essa analogia. Logo, o Estado, sendo o órgão que deve garantir os direitos sociais, ao não conseguir cumprir isso, deixa com que pelo menos parte da população não tenha condições mínimas para ter esse acesso ao entretenimento, nesse caso o cinema. E é justamente nesse ponto que eu vou puxar o conceito de subadministração da analogia, tratar relacionado à falha estatal em garantir essas condições mínimas. Em resumo, além desses indivíduos terem que percorrer uma grande distância para chegar até o cinema, eles também não teriam condições financeiras suficientes para arcar com despesas como a entrada, lanches e até mesmo o transporte. Nesse aspecto fica a crítica social. Daí, agora é só resolver na ordem, colocar o Estado como um agente que deve promover a construção de cinemas em áreas periféricas e também em garantir o mínimo existencial à sua população, garantir condições sociais favoráveis para que todos tenham acesso à cultura, tal como o cinema. Gente, então é isso, eu espero que tenha ficado claro o que a gente fez e... Era pra falar? Eu Espero que tenha ajudado. No próximo vídeo a gente vai pra introdução. A gente vai começar a escrever de fato as redações. Tchau!